E aí, galera trader, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Transforma Trader. Opa! Hoje o papo é daqueles, importantes, sabe? Alavancagem financeira. Isso aí, tema quente. A gente pegou material muito bom, lá do Mais Esperto que o Gráfico, pra, analisar juntos aqui os macetes e também as armadilhas, né? Fundamental entender os dois lados. Com certeza. Pra começar direto, sim, o que é exatamente essa tal de alavancagem financeira? De um jeito bem direto ao ponto. Boa. Olha, de forma simples, é você usar dinheiro que não é seu. Dinheiro emprestado para poder fazer um investimento maior do que você faria só com a sua grana. A ideia, claro, é tentar potencializar os ganhos, né? Fazer mais dinheiro com um capital que, parte dele não é seu. Entendi. Mas, tem um porém gigante. Do mesmo jeito que pode turbinar o lucro, pode também amplificar, e muito, as perdas. É uma ferramenta de 2 gumes e bem afiada. Uma faca de 2 gumes, gostei da analogia. É tipo, sei lá, pegar um atalho que pode ser mais rápido, mas também mais perigoso. Exato. Então, se a pessoa está investindo mais do que tem, na real, quais são os perigos concretos que esse material que a gente está vendo aponta? Olha, os riscos são bem consideráveis, viu? O material detalha bem. Primeiro, e talvez o mais óbvio, é a chance de perder mais grana do que você colocou no início. Nossa, como assim? Porque a dívida que você fez para alavancar, ela continua lá, né? Você tem que pagar de volta mesmo que o investimento tenha dado errado. Putz. E isso pode levar a pessoa para um buraco financeiro bem complicado, como o artigo ressalta. Complicado mesmo. E o que é interessante, assim, ou talvez assustador, né? É como um risco acaba puxando o outro. A alavancagem, ela aumenta muito a volatilidade percebida no seu capital. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que pequenas variações no preço do ativo que você comprou, tipo uma ação ou contrato futuro, causam um impacto enorme no seu resultado final, tanto para cima quanto para baixo. Ah, entendi. O efeito é multiplicado. Exatamente. E some a isso o custo do empréstimo, os juros. Eles continuam correndo, sabe? Mesmo que seu investimento esteja indo mal. Não tem folga. Pesada. E tinha mais alguma coisa, né? Tinha sim, a famosa e muitas vezes temida chamada de margem. Ah, já ouvi falar disso. Me explica melhor. É quando a sua posição começa a dar prejuízo e a garantia que você deixou na corretora já não é suficiente para cobrir as perdas potenciais. Aí a corretora te chama, né? Te liga, manda mensagem. Te notifica para depositar mais dinheiro, mais margem, para manter a operação aberta. E se não tiver a grana? Aí a corretora fecha a sua posição à força. Liquidação compulsória que chama. E geralmente isso acontece no pior momento possível, né? Realizando prejuízo. Caramba, isso soa quase como um game over forçado no meio do jogo? É mais ou menos por aí. Isso me leva a pensar na escala, sabe? Como é que o investidor pode saber o quão alavancado ele realmente está? O material do Mais Esperto dá alguma métrica para isso? Sim. O artigo é bem didático nisso. Apresenta 2 formas principais de medir. A primeira é a chamada alavancagem financeira total. Ok. O cálculo é simples. Você divide o total de ativos que você tem pelo seu patrimônio líquido, que é o seu capital próprio. Isso mostra o quanto do bolo total vem de dinheiro de fora. E o exemplo que eles dão? Lá no artigo, o exemplo é de 5:1. Tipo, R$500 mil em ativos totais, dividido por R$100 mil de patrimônio líquido seu. 5 vezes alavancado, né? 5 vezes? É bastante. E a segunda forma? A segunda é a alavancagem financeira operacional. Essa foca um pouco diferente. Ela olha para os ativos de longo prazo, os ativos fixos, e divide pelo patrimônio líquido. Ah, entendi. Para ver o risco em coisas menos líquidas, talvez. Exatamente. O exemplo no material é 3:1. R$300 mil em ativos fixos sobre R$100 mil de patrimônio. A ideia é entender o risco específico desses investimentos de longo prazo financiados com dívida. Certo. E a regra de ouro que vale para ambas, e que o artigo reforça. Quanto maior esse número, esse índice de alavancagem, maior o risco que você está correndo. Não tem mágica. Entendido. Os números ajudam a clarear, né? Mas aí vem a pergunta de milhões. Como usar essa ferramenta, que é claramente poderosa, sem
sem quebrar a cara, sem explodir a conta. O material sugere alguma estratégia? Sugere sim. E a palavra-chave que permeia tudo é responsabilidade. Não tem como fugir disso. Faz sentido. O artigo basicamente dá um plano de 5 pontos. Primeiro, estabelecer limites muito claros. Definir quanto do seu dinheiro vai entrar, quanto você vai pegar emprestado e, crucial, qual a perda máxima que você aceita naquela operação. O famoso stop loss. Ok, limite é fundamental. Qual o segundo? Segundo, diversificar. Aquela velha máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? Especialmente se a cesta estiver alavancada. Diluir o risco. Boa. Terceiro. Terceiro ponto, gerenciar a margem de forma ativa. Ficar de olho, acompanhar de perto, para não ser pego de calças curtas com uma chamada de margem inesperada. Monitoramento constante, então. Isso nos leva ao quarto ponto, monitorar constantemente os próprios investimentos e o mercado. As coisas mudam rápido, né? Tem que estar atento. Verdade. E o quinto? E quinto, ter uma visão de longo prazo, mesmo que a alavancagem seja usada para operações mais curtas. É preciso entender a volatilidade que ela adiciona e ter uma estratégia maior por trás, não só operar alavancado por operar. Parece um checklist bem completo para tentar manter o controle. É a ideia. Controle e disciplina. O artigo até menciona exemplos comuns, né? Comprar imóvel financiado, que é uma forma de alavancagem. Sim, um exemplo clássico. Operar ações usando a margem que a corretora oferece ou até pegar um empréstimo para turbinar um negócio. Exato. São cenários bem diferentes, mas o princípio da alavancagem está ali. Só que a mensagem central, pelo que eu entendi lendo o material, é que não importa onde você use, sem uma pesquisa bem feita antes e uma gestão de risco muito boa durante, a chance de dar ruim é alta. Concorda? Totalmente. É exatamente essa tecla que o material bate forte. Seja no mercado imobiliário, na bolsa, no empreendedorismo, a base é a mesma. Análise criteriosa antes de entrar e um controle de risco, assim, rigoroso durante todo o processo. A pesquisa prévia é indispensável. Certo. Olhando o quadro geral, sabe, a alavancagem é isso, uma ferramenta potentíssima. Nas mãos certas, com conhecimento, com cuidado, pode trazer resultados, sim, bem expressivos. Mas, usada de forma imprudente, sem entender os riscos, sem disciplina, sem calcular direito a exposição, aí o potencial de estrago é igualmente grande, ou até maior. entendi. É como ter uma ferramenta muito potente, né? Precisa saber usar. Exatamente. Por isso, pesquisar, estudar e, se for o caso, buscar um aconselhamento profissional são sempre boas ideias antes de se aventurar por esse caminho. Perfeito. Então, para a gente fechar esse nosso papo aqui no podcast do Transforma Trader, fica uma provocação final, baseada em tudo que a gente conversou. Pensando nesse potencial de perdas que podem ser maiores que o investimento inicial, qual deveria ser o limite pessoal de tolerância ao risco que cada investidor, cada trader, precisaria definir para si antes mesmo de sequer pensar em clicar no botão para operar alavancado? Boa pergunta para reflexão. Fica aí no ar para a galera pensar. Valeu pela conversa. Valeu e valeu a você que acompanhou a gente. Até a próxima.